tínhamos combinado no nosso último encontro, hoje vou explorar com vocês um dos ditirambos, Sinal de Fogo, do ponto de vista, de dois pontos de vista. Primeiro, do ponto de vista da tradução, e segundo, de uma primeira introdução aos temas desse ditirambo. Antes de mais nada, então, dizer que Sinal de Fogo é o quinto poema que está nos ditirambos de Dionísio. O quinto ditirambo, poema ditirambo. Antes nós tivemos, então, nesse livro, Só Doido, Só Poeta, que esse poema foi retirado do livro 4 de Assim Falava Zaratustra, O Canto da Melancolia. Lembrando apenas para vocês que então esse primeiro poema dos ditirambos já estava aqui, no livro 4 do Zaratustra. O segundo, intitulado Entre as Filhas do Deserto, também está no Zaratustra, no caso também no livro 4, e com o mesmo nome, chamado Entre as Filhas do Deserto, enquanto que o primeiro, Só Doido, Só Poeta, aqui no Zaratustra é chamado O Canto da Melancolia. Em seguida, nos ditirambos, a gente tem o ditirambo chamado Última Vontade, que é um poema escrito pelo Nietzsche em 1883, e que ficou entre os seus cadernos, e que ele vai recuperar então para colocar aqui nos ditirambos. Depois, o quarto ditirambo, chamado Entre Aves de Rapina, que ele compõe em 1888, e também agora então o Sinal de Fogo em 1888. É claro que, como eu venho dizendo desde o início do curso, nós vamos explorar cronologicamente, nessa sequência cronológica, esses poemas dos ditirambos, para ver por que eles estão, como que eles estão amarrados, como que eles, na verdade, eles contam uma história. Por que o Nietzsche, então, retira os dois primeiros do quarto livro do Zaratustra, né? Que, inclusive, nesse quarto livro, esses dois poemas, eles também têm outros elementos, como a própria relação, no caso do primeiro poema, O Canto da Melancolia, esse é o título do Zaratustra, e aqui Só Doido, Só Poeta. Esse poema, no Zaratustra, está, por exemplo, vinculado à figura do feiticeiro. Então, tudo isso a gente vai ter que explorar, né, fazer essas diferenciações, por que ele tira de lá para cá, por que ele apaga determinadas informações, coloca aqui, essa ordem entre os poemas, essa ordem cronológica, poemas então que vêm do Zaratustra, outros que ele compõe e deixa guardado, poemas que ele compõe no próprio ano de 88. Mas isso tudo vai ficando reservado para mais adiante no curso. De todo modo, pelo que nós já vimos até agora, vocês já tiveram contato por meio de música, tiveram contato com aquilo que é o ditirambo, né, que quando eu falei para vocês numa aula anterior sobre esse trecho do dicionário Nietzsche, que é o verbete ditirambo, que eu mesmo escrevi, que começa assim: ditirambo é um poema lírico em louvor a Dionísio. Tenho procurado mostrar para vocês, inclusive com essas imagens, as imagens da última aula, que onde apareceu, por exemplo, esse hino em grego, né? Um louvor em grego, então um poema lírico em louvor a Dionísio. Isso tudo a gente vem tomando contato, vocês já tomaram contato também com imagens que referem ao próprio Dionísio, aos sátiros. Então a gente está começando a fazer um composto, digamos assim, de tudo isso que envolve o tema e estes textos. Então hoje farei então essa abordagem, uma abordagem inicial desse poema chamado O Sinal de Fogo, explorando essas questões tanto de tradução, como eu disse, como também uma primeira interpretação. Vejam então, lerei o primeiro, vocês têm aí com vocês o material da tradução portuguesa, que diz o seguinte: aqui onde entre os mares surgiu a ilha, uma pedra de altar subitamente erguida, aqui sob o negro céu, acende Zaratustra o seu fogo das alturas, sinais de fogo para navegantes sem rumo, ponto de interrogação para os que têm resposta. Bem,
como é que eu traduzi isso, né, a partir do alemão e fazendo uma comparação com as outras traduções que nós estamos utilizando. Na minha tradução ficou da seguinte maneira: aqui, onde entre mares a ilha cresceu, uma pedra sacrificial repentinamente erguida, aqui, sob o enegrecido céu, Zaratustra acende o seu fogo das alturas. Sinal de fogo para navegantes sem rumo, sinal de interrogação para semelhantes que têm a resposta. Então, vejam, o que a gente pode começar explorando já nesse primeiro parágrafo? Vocês já notaram que tem algumas diferenças, como por exemplo, na tradução em português de Portugal aparece sinais de fogo, o que já, digamos assim, fere o próprio título, que é sinal de fogo. Em alemão a gente mantém a mesma expressão, é mantida nessa primeira estrofe, sinal de fogo. A relação aqui com a questão dos semelhantes, embora na tradução em português se diga que é um ponto de interrogação para os que têm a resposta, mas é importante esse acento aqui que eu procurei então dar nessa questão dos semelhantes, né? Esses semelhantes que têm a resposta. A diferença também, como eu já tinha falado na outra aula, na tradução de Portugal, pedra de altar, e na tradução então que eu faço, pedra sacrificial. Vejam, então comecemos a explorar agora, não só pontuando alguns detalhes com relação à tradução, mas fazendo uma primeira exploração então desse ditirama. Repetindo então, aqui onde entre mares a ilha cresceu, vejam, a gente começa o poema nos trazendo uma imagem. Pensemos então, né, essa imagem. O que significa na verdade uma ilha? Num contexto onde tudo é ocupado por água e de repente uma ilha surge. Nós conhecemos essas imagens, tanto do ponto de vista da geografia, né, que é nos deslocamentos entre os continentes, entre os polos, no choque das placas, no fundo da Terra. Tudo isso aí faz com que a própria Terra se movimente e, volta e meia, sobre algum lugar as águas avançam, como alguns anos sobre o nosso próprio litoral. Podemos pegar aqui o caso de Santa Vitória do Palmar, onde o volume de água já subiu. E em determinados longos períodos da história, essas águas ou elas avançam ou elas recuam. O que nós temos, por exemplo, aqui até em termos dessa geografia que temos aqui do Rio Grande do Sul em direção à Argentina, o Pampa é um exemplo. Há estudos que mostram que essa região, o Pampa, uma região plana, era fundo de mar, e de fato, quando nós viajamos por aquela região toda, vemos claramente que aquilo realmente parece um fundo de mar, inclusive com os próprios salitrais. Então, vejam, Nietzsche começa nos colocando aqui nesse lugar que em termos de os mares, e uma ilha desponta nesse lugar, uma ilha cresce. Ora, Nietzsche também está fazendo uma referência aqui, não só, claro que evidentemente quando ele traz a questão já dos mares, ele vai trazer nessa primeira estrofe, já também a questão do fogo, né, do fogo que levanta para o céu, água, fogo, o próprio ar que faz com que esse fogo possa se expandir. A gente já começa a ter aqui todo um delineamento, né, nessa primeira estrofe dos próprios elementos que aqueles pensadores originários, Tales, Heráclito, Anaxímenes, haviam já explorado lá no início do pensamento na Grécia. Então, só que nós já estamos dentro desse ambiente ao Nietzsche começar com esses elementos, e isso também a gente poderia aprofundar a partir do próprio Zaratustra, que daqui a pouco eu vou falar um pouco mais do Zaratustra. Já estamos aqui nessa primeira estrofe, já um pouco dentro desses elementos que vão começar a trazer um sentido mais profundo em relação ao que o Nietzsche está dizendo aqui. Então, um outro elemento é que, ao trazer a questão dos mares e dessa ilha que cresce,
Nietzsche coloca já em seguida, na segunda linha, ela surge como uma espécie de aposto, né? Ou seja, essa segunda linha está falando inclusive do que Nietzsche trouxe na primeira, que ele diz: aqui onde entre mares a ilha cresceu uma pedra sacrificial repentinamente erguida. Então, veja, uma pedra sacrificial, uma ilha, primeiro que é uma ilha, tem toda a questão dos mares, essa ilha surge, mas essa ilha é uma pedra sacrificial repentinamente erguida. Ora, que interessante, não é? Que já aparece aqui a ideia do sacrifício logo ao início do poema, de que algo precisa ser sacrificado e de que esse algo que precisa ser sacrificado está cercado pelo mar, que já podemos pensar aqui então um outro significado do mar. Faço um parênteses antes de seguirmos. Vamos pensar na questão, por exemplo, de que essa concepção do mar, do que ocupa tudo, do que ocupa toda parte, mas que tem um intervalo de uma ilha, nós podemos pensar essa ilha como sendo a própria existência, a existência humana, por exemplo, num contexto muito maior, ontológico, podemos dizer assim, da existência do cosmos inteiro. Ora, nós surgimos da existência, trouxe para vocês aqui, por exemplo, Heidegger, que é um bom exemplo para isso. Nós surgimos num determinado momento do tempo na existência, mas nós não estávamos aqui antes dessa existência. Então podemos pensar que havia, como isso é um elemento explorado tanto do ponto de vista da filosofia do Schopenhauer quanto no século XIX pelo Nikolai Hartmann e um outro pensador chamado Dühring, que nós estamos entre dois nadas. Existe um nada antes do nosso nascimento e existe um nada posterior ao nosso nascimento. É claro que se a gente está falando com aqueles que são religiosos, sempre há uma explicação que nós viemos de algum lugar e estamos indo para outro lugar, que é um processo evolutivo, as mais diversas interpretações segundo as religiões. E religiões que muitas vezes, até do ponto de vista, por exemplo, se pegarmos o budismo, tem uma concepção de reencarnação bastante diferente daquilo que é a interpretação, por exemplo, a partir do espiritismo, que é uma doutrina cristã e que de alguma forma tem as suas ligações com o positivismo e com o evolucionismo. O processo da reencarnação, por exemplo, entre os budistas é uma reencarnação que não está numa ordem evolutiva. Ela pode ser homem num determinado momento e se voltar a ser planta ou vegetal, ou mesmo animal, ou até mesmo uma parte de um determinado corpo. Então vejam, aqui na verdade, quando nós estamos pensando no ambiente da filosofia, essa filosofia que lá no início da Grécia já fez desvinculou-se, né, da sabedoria, ou seja, daquilo que é o dogma, daquilo que compõe a verdade e daquilo que está mais propriamente ligado à religião. A filosofia vai, de uma certa maneira, banir pouco a pouco os deuses através do logos, como nós sabemos, através das luzes da racionalidade e da razão. Sócrates é o mais alto expoente desse caminho. E é claro que avançando nessa filosofia racional, especulativa, que é a própria filosofia, como ela se intitula, a amiga da verdade, jamais se estabelecendo como a verdade, nós vamos estar num ambiente do pensamento filosófico que leva muitos desses pensadores a essa constatação de que não viemos de um lugar onde já havia um determinado criador e estamos nessa existência como um campo realmente isolado e daqui rumamos para nenhum lugar. Então é isso que a gente está colocando nesse poema de uma maneira bastante pontual, porque Nietzsche estava deparado justamente com esse grande problema quando ele fez o seu percurso filosófico. Havia um grande sentido de pessimismo no ar, em função de que então toda a existência e a existência do homem poderia ser em vão. Esse em vão que já soava na filosofia do século XIX, mas que provinha da filosofia que foi desenvolvida anteriormente, sobretudo a partir do ateísmo, que foi tão forte na Alemanha, com Feuerbach, a partir das obras, ou seja, daquilo que compôs a esquerda hegeliana,
a partir das obras de Grunewald, os ataques sucessivos à religião, ou seja, os ateus alemães, que por sua vez têm um vínculo com os ateus franceses e os ateus ingleses, indo então do século XIX para o XVIII para o XVII, esse ateísmo e essa concepção de que a nossa existência pode ser apenas essa e que essa existência pode não ter sentido e que então vivemos num determinado momento e daqui a pouco já não somos mais nada, isso pesava bastante fortemente sobre Nietzsche. Nietzsche vai tentar resolver esse problema. Então vejam, quando ele traz essa questão dos mares, tem também aqui essa metáfora com relação ao próprio cosmos, então de que uma ilha surge entre esses mares, a partir de deslocamentos, aqui já está envolvida a própria questão do tempo, da passagem do tempo, o tempo e o espaço estão envolvidos aqui já nessas duas linhas. Nietzsche está trazendo então essa ideia de que há essa existência que aparece no interior do todo, né? Mas ela é uma pedra sacrificial, ele ao mesmo tempo chama como pedra sacrificial. Ora, isso vai ter um vínculo com essa concepção de que algo precisa ser sacrificado. Há essa existência no meio desse todo, cercada por esse grande mar, por essas correntes, por esses eflúvios que percorrem o todo. Esta ilha é uma realidade, mas ela é ao mesmo tempo um lugar que é uma pedra sacrificial. Ou seja, para que nós possamos... A ideia da pedra, sabe o que é uma pedra sacrificial? Nós podemos pegar, por exemplo, uma tragédia grega, já que as tragédias gregas eram tão caras ao Nietzsche. Temos então a tragédia Oresteia, onde os gregos, para partirem para a batalha e vencerem a guerra de Troia, eles precisavam sacrificar um inocente. Conhecemos bem a história, o inocente sacrificado será a própria filha daquele que conduz os gregos para a batalha, ou seja, o Agamenon. A filha do Agamenon será sacrificada, porque para que eles sejam vitoriosos, o inocente precisa ser sacrificado. Então, a pedra do sacrifício envolve isso. Para que alguma coisa maior aconteça, essa é a metáfora, para que alguma coisa maior aconteça, para que haja uma vitória, para que isso seja conquistado, algo precisa ser sacrificado, e é desse sacrifício que virá essa conquista dessa vitória, ou essa união com alguma coisa. Então, Nietzsche está trazendo então essa ideia. Repetindo, aqui, onde entre mares a ilha cresceu, uma pedra sacrificial repentinamente erguida, aqui, sob o enegrecido céu, Zaratustra acende o seu fogo das alturas. Vejam, o enegrecido céu também é uma ideia que... Por que não é dia, a gente poderia se perguntar, já para começar a tentar então entender um pouco o poema pelo seu lado oposto. Ele poderia... Claro que a gente acende fogueiras durante o dia, todo mundo faz isso, né? Todo mundo já fez isso. Mas aqui trata-se de acender uma fogueira já diante do céu escuro, da noite, que é um dos temas bastante caros aos próprios personagens que Nietzsche constrói em sua obra, como por exemplo no caso da seção 125 do livro A Gaia Ciência, onde aparece a figura do louco e que, num determinado momento, esse louco está, como diz o parágrafo, ele está procurando Deus, todo mundo ri dele na praça do mercado, e ele tem um lampião, ele está justamente com um lampião aceso em plena manhã, procurando Deus. Esses que riem dele são os ateus, e ele vai fazer uma série de questionamento a esses ateus, dizendo que esses ateus não perceberam o sentido profundo da morte de Deus, que na verdade essa frase, a morte de Deus, que nem é uma frase propriamente... Nietzsche faz essa frase apenas como um diagnóstico de alguma coisa que já tinha se passado anteriormente a ele, Nietzsche chegar, e que na verdade é um grande problema, o fato de que Deus está morto. Não é, então, uma crítica de Nietzsche, mas uma constatação de algo que é extremamente perigoso, perigoso para o homem. Então, quando esse louco, esse personagem de Nietzsche aparece na sessão parágrafo 125 da Gaia Ciência, ele procura Deus, ele está procurando Deus, não encontra, e uma das frases que ele diz é: não vem cada vez mais a noite e mais noite, não estamos vagando no infinito nada. Então, aqui quando já nos tiramos, aparece então esse enegrecido céu, é que nós estamos diante
dessa situação, tanto de que já não há então essa luz solar, esse lugar para que a própria imagem, a própria questão da luz e da iluminação tem a ver com o processo da razão no seu começo, né? Nós vamos ter até o iluminismo, alguns séculos mais adiante. Então vocês vejam esse contraponto aqui entre a luminosidade e as trevas, a gente pode dizer assim. Então, essa ilha que está ali, que cresceu entre esses mares, que é uma pedra sacrificial, ela está ante essa imensa noite. A noite desse, então, do desconhecido, de o que vamos fazer, não está diante da clareza do dia, da clareza das ideias de Platão. Não, ela está diante dessa noite. Inclusive na outra tradução eles traduzem mesmo como negro céu. Mas aqui eu usei a palavra enegrecido para fazer um contraponto, que vocês virão um pouco mais abaixo, com enegrecido esbranquiçado, que é o que vai aparecer no outro verso, um pouco mais adiante. Então, aqui sobre o enegrecido céu, Zaratustra acende o seu fogo das alturas. Agora vejam, o enegrecido céu, por sua vez, não só faz essa referência às trevas, mas ao fazer a referência às trevas e a essa noite profunda, o contraponto, então, do dia luminoso e claro, o céu claro das ideias. Ao falarmos de enegrecido céu, claro que aqui Nietzsche está fazendo uma referência ao próprio Dionísio. Dionísio, como existe uma frase que diz, Dionísio é o deus das trevas. Mas também Dionísio, para Nietzsche, é aquele que vai reunir as trevas e a luz. Podemos explorar um pouco isso, vamos explorar isso ao longo do curso. Mas Dionísio, ao contrário de Apolo, Apolo é o deus luminoso para os gregos, é o deus das formas, enquanto que Dionísio é o deus disforme e é o deus das trevas, em contraposição. Mas é uma contraposição que Nietzsche vai mostrar lentamente que essas trevas se reúnem com a luz também. Mas então Nietzsche já começa a colocar desse modo, essa ilha voltando, que cresce, é uma pedra sacrificial, podemos pensar que é a própria existência, diante de um lugar escuro. E nesse lugar escuro, Zaratustra acende o seu fogo das alturas. Vejam, Nietzsche está trazendo, nesse poema, a figura de Zaratustra. Para que a gente pudesse entender mais profundamente o sentido disso tudo, claro, teria que ser dado um curso, basicamente, um outro curso, sobre, então, esta obra Assim Falava Zaratustra. Não é o primeiro momento que Nietzsche traz, nos Ditirambos de Dionísio, a figura do Zaratustra, já é o segundo momento. Os dois primeiros poemas, ou Ditirambos, começam, não aparece exatamente um protagonista ali, pelo contrário, desculpe, aparece um protagonista, mas não é com o nome de Dionísio. Nós teríamos que forçar a interpretação para ver nesses dois primeiros, então, Ditirambos, que se trata de Dionísio, de Zaratustra. Mas já no Ditirambos seguinte, Última Vontade, surge já o nome de Zaratustra. Ora, o que Zaratustra está fazendo aqui nos Ditirambos de Dionísio? Essa é uma boa pergunta. Por que Nietzsche vai trazer a figura de Zaratustra nos Ditirambos? Como eu disse, precisaremos de um curso, mas dá para fazer uma breve síntese, uma síntese realmente muito, muito breve, do Zaratustra. Vejam, Zaratustra, essa obra de Nietzsche trata de uma personagem que está vinculada ao zoroastrismo, ou seja, ao mundo persa. Então, Nietzsche é bastante claro na sua obra Et Homo, que ele diz que Zoroastro, o Zaratustra persa, havia inventado a roda do bem e do mal. Então, não vamos entrar em explicações sobre isso, é muito longo, mas Zaratustra foi aquele que lá no passado da humanidade, entre os persas, criou o bem e o mal, fez essa separação, muito antes de surgir judaísmo, muito antes de surgir cristianismo. Então, como Zaratustra lá no passado inventou a roda do bem e do mal, essa contraposição, esses opostos, o bem e o mal, Nietzsche recupera Zaratustra para ser justamente aquele que deve superar, fazer o processo de superação dessa aparente contradição que existe entre o bem e o mal, este aparente campo de opostos. Zaratustra teria que, de novo, ser aquele que vai unificar os opostos, unificar bem e mal,
E talvez por isso o próximo livro de Nietzsche que surge logo depois do Zaratustra chama-se Para Além de Bem e Mal. Vejam. Então, a obra Zaratustra começa... o Zaratustra havia se recolhido numa caverna. Ele chega nessa caverna, no alto de uma montanha, e todas essas referências, a caverna já é uma referência implícita à caverna de Platão, sobe para uma montanha, vive lá durante 10 anos, vai para essa caverna aos 30 anos de idade. Então todas essas relações ali que são imbricadas, que são muitas relações, elas vão aparecendo no Zaratustra já no seu começo. E Zaratustra, quando ele foi para esse recolhimento, ele levou, o que ele diz, levou as suas cinzas para o monte. Ou seja, ele já havia passado por um processo de grande destruição interior, de grande decepção com os homens, de grande decepção com as doutrinas, e foi se recolher em sua solidão para tentar encontrar um novo caminho. Depois desses 10 anos, então, ele chega a novas verdades. E ele quer anunciar essas novas verdades, essa boa nova para os homens. Vocês talvez conheçam um pouco da obra. Ele desce da montanha, vai até onde está o povo, faz os seus discursos sobre o além do homem, o super-homem, né, que foi uma tradução errada. O certo então é o além do homem. Faz os seus discursos sobre o além do homem, mas não é compreendido pela população, pelo povo que ali estava. E basicamente o tema do além do homem vai ocupar a primeira parte do Zaratustra. Na segunda parte nós vamos ter um delineamento do tema da vontade de potência. São vários discursos, mas que, segundo alguns estudiosos, esses discursos são costurados pelo tema da vontade de potência. E a terceira parte do livro do Zaratustra, quando ele vai cada vez, ele vai descer mais dessas montanhas em direção ao mar, até tomar um barco para ir para altos mares, será tematizado o eterno retorno do mesmo. Então, basicamente esses 3 temas, o além do homem, a vontade de potência e o eterno retorno, estão presentes no Zaratustra. Então, nós teremos que entender, e talvez vamos tocando nisso ao longo do curso, essas relações para podermos entender mais profundamente o que Zaratustra está fazendo aqui nos Ditiramus de Dionísio. Ora, mas em princípio ele está aqui. Vamos avançar um pouco mais. Diz então o Ditiramus, aqui sobre o enegrecido céu, Zaratustra acende o seu fogo das alturas. Sinal de fogo para navegantes sem rumo, sinal de interrogação para semelhantes, que têm a resposta. Então vejam, nós não sabemos ainda o que é esse fogo das alturas. Sabemos então que tem essa ilha, que ela é uma pedra sacrificial, que é uma metáfora provavelmente da própria existência, que está diante da noite, que há esse que chegou até ali, que é o próprio Zaratustra, um personagem bastante enigmático, que vem então dessa própria obra do Nietzsche. Ele está ali sozinho, nesse local, ele acende esse fogo, que é um fogo que vai para as alturas, o seu fogo das alturas, e esse fogo, ele acaba sendo um sinal, claro, um sinal. Imagine então a imensa noite, em todo ao redor desse mar, e é claro que quem está distante se há alguém distante, perceberia, né, este fogo aceso, essa imensa fogueira numa ilha. Ora, então ele diz que esse seu fogo das alturas é um sinal de fogo para navegantes sem rumo. Então a primeira informação remete justamente ao mar, àqueles que estão no mar. Mas esses que estão no mar, os Zaratustra está dizendo, são os navegantes sem rumo. E a outra referência é que não é um sinal de fogo, mas é um sinal de interrogação para semelhantes, que têm a resposta. Então veja, que diferença então existe aqui entre, já que é o fogo das alturas nessa ilha, que é uma pedra sacrificial, qual é a diferença aqui entre que para os navegantes aparece enquanto um sinal de fogo, enquanto que para outros que são semelhantes, aquele fogo das alturas aparece como um ponto de interrogação. Semelhantes esses que veem aquela fogueira como um ponto de interrogação e eles possuem uma resposta. Eles possuem a resposta. Que resposta, a gente poderia perguntar? Que resposta que eles já têm e que quando eles olham aquele fogo, eles apenas ficam com um ponto de interrogação em si mesmos, perguntando, tipo,
para que aquele lá está acendendo esse fogo, né? Levando esse fogo às alturas? Poderíamos perguntar aqui, quem são esses semelhantes? Esses semelhantes são inteiramente semelhantes ao Zaratustra? Já passaram pelo processo que Zaratustra está tentando passar, esse processo que vai envolver um sacrifício? Que sacrifício é esse? Então, aqui diante dessa primeira, a gente pode chamar de estrofe do poema, do Dithirambo, existem todos esses elementos.